o segundo Congresso Português de Psicologia Positiva sob o tema Comunidades Positivas e Bens Relacionais, Construção da Felicidade Pública, realiza-se entre 11 e 13 de setembro, no ISCSP. A felicidade pública não se tem manifestado especialmente em Portugal. Do que falamos quando nos referimos à felicidade pública? É um tema que vem da economia, apesar de já ser, enfim, do tempo dos romanos. Aliás, Lisboa já foi chamada Olicipas Felicitas Julia, portanto já foi a cidade da felicidade. E este conceito de uma perspectiva pública da felicidade sublinha sobretudo uma visão de uma felicidade que é muito latina, que é diferente da anglo-saxónica. Se formos à etimologia das palavras, felicitas, a nossa palavra felicidade, tem como raiz os conceitos de geratividade, virtuosidade, fertilidade, e é muito diferente da ideia de happiness, o que nos acontece, aquilo que vem de fora. Aqui a felicidade pública é um convite a dois elementos centrais. Por um lado, uma felicidade como um bem comum e, portanto, coletiva, partilhada, a ideia de que eu só deverei ser feliz se o meu colega do lado também for, o meu vizinho da frente. E, por outro lado, a ideia da felicitas como um espaço de virtuosidade, a criação de sistemas humanos, escolas, organizações de trabalho, hospitais, que sejam vizinhanças, que sejam promotoras do melhor das pessoas, portanto, que tragam ao de cima as virtudes humanas. E esta perspectiva tem interessado a minha equipe de investigação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Aliás, lançámos a plataforma para a felicidade pública em março deste ano, com o objetivo de investigar e de promover uma felicidade que seja pensada no bem comum, no serviço. E eu, como funcionária pública, estou ao serviço e deveria estar ao serviço, e também como uma forma de termos uma perspectiva crítica sobre algumas das nossas práticas sociais e coletivas, que nem sempre são éticas, respeitadoras, quer no contexto laboral, quer, enfim, no contexto geral, político, por aí fora. Portanto, é um convite a uma reflexão e a uma investigação. Como investigadora é isso também que me interessa, mas sobretudo uma consciência, uma nova consciência de que a felicidade não pode ser um objetivo individual, é um objetivo comunitário que se alimenta dos bens relacionais, ou seja, da qualidade das nossas relações. Trazer a felicidade a debate parece uma coisa fútil. Essa é a questão, é importantíssima, e é exatamente por causa disso que nós fomos buscar um modelo que é um modelo da economia. Portanto, este conceito da felicidade pública foi reativado, se quisermos, por economistas italianos que neste momento estão, enfim, em Itália, a trazer para o mundo um modelo do século XVIII, de economistas, enfim, também italianos, que já na altura diziam que a felicidade como desenvolvimento económico era obviamente importante, e esta associação entre a promoção da felicidade e as perspectivas económicas está cada vez mais presente em cima das mesas das investigações e das teorizações da prática das sociedades, mas já na altura eles apontavam para esta visão da importância de promover os bens relacionais, a qualidade das relações entre as pessoas, como uma estrutura basilar, e portanto a fraternidade, que é um tema de investigação relativamente novo, apesar de ser o terceiro pilar da modernidade, não é? Um dos pilares da modernidade, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nós esquecemos a fraternidade, e há aqui qualquer coisa nos processos de reciprocidade, da dádiva pela dádiva, etc., que a ciência está a retomar, e está a retomar de uma perspectiva económica. Portanto, quando eu trago com a minha equipe de trabalho o tema da felicidade e do bem-estar, trazemos exatamente por esta perspectiva do coletivo também como uma maneira de nós próprios assegurarmos que não estamos a entrar pela futilidade, pela superficialidade, que não queremos, por exemplo, empresas mais felizes em que as pessoas simplesmente se manifestam essa felicidade porque são medidas nos sorrisos que fazem.
e, portanto, sem assegurarmos que o seu bem-estar, a sua qualidade de vida material, relacional, de reconhecimento, de apreço por aquilo que são, que fazem, etc., está simultaneamente, e valorização até dos seus talentos, não é? Que é a definição de pobreza do Amartya Sen, é dizer-nos exatamente que pobreza é não utilizarmos os talentos das pessoas. E, portanto, essa visão é também uma tentativa de não permitir que a felicidade seja banalizada. Como é que nós podemos fomentar a felicidade no trabalho, até porque passamos muitas mais horas com os nossos colegas de trabalho do que em família e com os amigos? Como é que essa relação poderá ser fomentada, quer do ponto de vista de colegas, quer do ponto de vista das administrações? E, portanto, aquilo que os estudos que eu tenho vindo a fazer enfim, empresas nacionais têm mostrado é que, por um lado, há uma necessidade desesperada de reconhecimento e de apreço. E, portanto, um dos caminhos para a promoção do bem-estar no contexto enfim, laboral é precisamente enfim, um reconhecimento da pessoa e das suas práticas, daquilo que dá à organização, que para nós culturalmente é uma coisa muito difícil. Nós temos não só dificuldade em saber lidar com a crítica, em fazê-la e em recebê-la, como temos dificuldade em saber dar e receber valorização. Isso é vital hoje para as pessoas. Há uma sede enorme de respeito, há uma sede enorme de ter voz, de poder ser participante nas decisões, na melhoria da qualidade da organização. Há uma sede enorme de organizações mais achatadas, de maior proximidade. E isto, de novo, é um desafio cultural, porque nós temos uma cultura muito hierarquizada, com muitos níveis de distanciamento entre as pessoas, numa altura em que nós estamos na época do rizoma, não é? Que são as raízes subterrâneas que estão todas ao mesmo nível debaixo da terra e que se vão espalhando e criando nós de ligação e vão alastrando em alternativa ao modelo de árvore, desta hierarquização das nossas relações. E, portanto, há também aqui um convite a que as organizações hoje promovam a participação efetiva e ativa dos trabalhadores. Depois estamos, obviamente, a caminhar para práticas também cada vez mais ligadas à meritocracia e, portanto, quem dá, quem faz melhor, quem se dedica, quem se esforça realmente ser recompensado por isso. Muitos imigrantes portugueses falam que nos locais onde trabalham são reconhecidos, são valorizados, têm perspectivas de crescimento. Nós, por cá, parece que temos alguma dificuldade em implementar a meritocracia. A falta desse reconhecimento é causa para a infelicidade pública em Portugal? E eu penso que sim, que é uma das, não é apenas essa, obviamente, claro. E claro que estamos num momento de perda de direitos e de perda de qualidade de vida a muitos níveis e isso nos afeta individualmente e coletivamente, mas obviamente que este lado daquilo que é possível ao mesmo tempo fazer cria sustentabilidade na qualidade das nossas vidas, não é? E uma das maneiras é de facto as pessoas sentirem que há justiça dentro das organizações. Há aqui um apelo, se calhar, e um elemento que é essencial nos processos de reconhecimento do mérito, que é nós sentirmos que há justiça, porque de facto quem dá mais também tem um retorno maior. E talvez seja este elemento da justiça que seja tão importante também neste momento alimentarmos, promovermos, e quando nós estamos a pôr em prática aquilo em que somos melhores, nós fluímos, estamos mais motivados no trabalho e, sobretudo, se sentirmos de facto que há uma qualidade de respeito pelo indivíduo e pelo coletivo, nesta visão de uma relação justa com a vida e com o trabalho, se for pensada numa partilha permanente daquilo também que as organizações vão conseguindo e que vão, enfim, dividindo de uma maneira justa com os trabalhadores, aí sim as pessoas dão-se, entregam-se e vemos coisas extraordinárias a acontecer. Florabella Espanca escreveu: "Sou talvez a visão que alguém sonhou." Podemos sonhar com a visão da felicidade dos portugueses, mesmo em épocas de crises sociais e económicas? O tema da felicidade entrou historicamente na história da Europa,
quando houve crises económicas e sociais. Portanto, há aqui, se calhar, uma necessidade dos grupos humanos, nos momentos em que as coisas estão mais difíceis, voltarem ao essencial. Voltarem àquilo que é o basilar e o vital nas suas vidas. Não é possível uma sociedade não se sonhar. E quando nós vivemos com medo, permanentemente com medo do futuro, todas as histórias que nos são contadas sobre o futuro hoje são histórias de medo, seja na área da sustentabilidade do planeta, seja na área da empregabilidade e do impacto ou da desvalorização da formação e da educação em termos do mercado de trabalho no futuro, seja esta própria descrença nos nossos sistemas democráticos. Tudo isto, se não for cimentado numa confiança de que vêm aí coisas melhores, de que sempre conseguimos superar, que houve sempre dramas na história humana, ficamos com um muro à frente dos olhos, e não é possível nenhuma sociedade, muito menos aqueles, enfim, que têm nas mãos a responsabilidade de educar gerações novas, viverem se não tiverem confiança no futuro, se não conseguirem sonhar, se não conseguirem ter a esperança como um horizonte fundamental. O mesmo se pode aplicar também às organizações onde trabalhamos, porque nem sempre as coisas correm bem, naturalmente, mas isso não significa que haja aqui uma ausência de felicidade, entre aspas. Isso também é importante para se encontrar caminhos mais criativos. O que nós sabemos na psicologia positiva, que é a minha área de trabalho e que, enfim, começou por aí há pouco a falar do congresso que vamos ter no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, aquilo que nós sabemos da investigação nesta área e das nossas vidas do dia a dia é que o negativo tem muito mais peso do que o positivo, certo? Se nós tivermos uma pequena história difícil no meio de um dia em que muita coisa correu bem, quando chegarmos a casa no nosso dia de trabalho, se tivermos trabalho, é aquilo que vamos partilhar, é aquele acontecimento menos bom, não é? E portanto nós sabemos o peso que o negativo tem, que é muito maior do que o positivo, por isso temos que o sobrecompensar. Como é que isso se exercita? Por exemplo, na comunicação, em coisas tão simples como a maneira de comunicarmos uns com os outros. Se eu tiver que criticar um colaborador meu, assegurar que, se eu quero que a nossa relação floresça, e que floresça dentro de uma organização também que nós queremos a frutificar, então eu tenho que ter a certeza que, pelo menos, e o peso negativo é grande, nas organizações há sinais de que precisamos de pelo menos 3 coisas positivas para compensar uma negativa. E nas relações de proximidade íntimas, um casal, por exemplo, cada coisa negativa precisa de 5 positivas para compensar, ok? Portanto, o negativo tem muito peso e quanto mais a relação é próxima, mais dói uma coisa menos boa. Então, na comunicação com os outros, eu posso assegurar que, se tenho, por exemplo, que fazer uma crítica, que eu consigo também relevar as coisas boas do trabalho daquela pessoa. Que papel é que reconhece a Fundação Inatel para promover a felicidade pública? O que eu conheço mais perto da Fundação cruza-se com um elemento vital que, enfim, deixámos agora para o fim, e que é o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, que é importantíssimo hoje também para o bem-estar laboral, e onde entra aqui uma proposta de lazer, enfim, é o lado Inatel que eu melhor conheço, uma proposta de lazer aos trabalhadores que é de facto essencial para haver equilíbrio, para haver balanço nas nossas vidas, não é? E este convite a criar condições para um descanso merecido em qualidade, para espaços, enfim, também de cultura que sejam, enfim, uma oferta aos trabalhadores com condições muito acessíveis. Eu, por exemplo, os meus pais toda a vida fizeram, as suas férias foram no Inatel. Os meus sogros a mesma coisa, e têm memórias extraordinárias desta associação, não é, com um tempo do respiro, um tempo de voltar a respirar, do recuperar estes equilíbrios que muitas vezes são perdidos durante o ano. E, portanto, para mim, este lado do lazer e de um lazer acessível, mas de qualidade, e de alguma cultura que o Inatel continua a trazer e a investir,
são elementos essenciais numa sociedade que vive hoje para trabalhar, que trabalha tanto às vezes sem ter o suficiente depois para se sustentar e para ter vidas com um mínimo de qualidade. Portanto, esta oferta, para mim, é vital e espero que a Fundação continue a oferecer-nos, enfim, um conjunto de produtos e de serviços com esta visão de elementos essenciais no percurso, enfim, diário e anual dos trabalhadores.